Paz de Cristo, meus irmãos, que bom ter você aqui conosco. Nós vamos iniciar aí um estudo de versículo por versículo, tá? Tenho visto que algumas pessoas têm tido algumas dificuldades em interpretar a palavra na sua essência, porque a palavra ela, por si só ela se interpreta, né? Nós sabemos disso. Então Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos juntamente estudarmos a Bíblia. Se um dia você ler um capítulo por dia, você tem certeza que você vai enriquecer muito em conhecimento e sabedoria acerca de Cristo, da sua genealogia, das profecias. Então não é por muito saber, mas é você entender de fato o que está sendo relatado ali na Bíblia Sagrada. Então eu queria te convidar a nos acompanhar, tá? Todo dia vai ter um capítulo diferente. Às vezes eu vou colocar uma polêmica, que muitas coisas que as pessoas têm dificuldade de entender. Espero que possa esclarecer aí a sua dúvida. Queria te convidar a abrir a Bíblia aí no livro de Mateus, tá? Estou com minha Bíblia aqui, abre a Bíblia. Nunca se esqueça, irmão, tudo tem que estar na Bíblia. Esse negócio de que eu acho, que eu vi, que eu penso, foge disso. Está na Bíblia, onde está? Aí depois que estiver na Bíblia, aí vem a interpretação, a exegese, a hermenêutica, para assim podermos ter um denominador correto, uma função correta do que Deus está falando, amém? Vamos começar aí pelo livro de Mateus. Para título de curiosidade, Mateus era um publicano, cobrador de imposto, né? Mateus escreveu diretamente para os judeus, tá? E nós podemos ver aí no versículo, no primeiro capítulo do livro de Mateus, que logo no início você tem como um tema aí, você pode observar aqui, ó, a genealogia de Jesus Cristo. Irmãos, eu sei que quando a gente está lendo a Bíblia, essa parte da genealogia, ela se torna um pouco enfadonha. Por exemplo, aqui aí o livro de gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Irmãos, eu sei que é chato, essa é a palavra correta, mas nós temos que ler, tá? Depois você lê essa parte com calma para não ficar extenso aqui o vídeo, para você entender de onde veio e para onde vai. Quer ver um exemplo? Como é que eu vou saber quem é você? Não é pelo que você me diz, é por sua geração, sua genealogia. Quem foi seus pais, quem foi sua mãe, de onde você veio, a origem, onde você nasceu, a cultura do lugar. Então a genealogia é muito importante. Então leia depois com calma toda essa genealogia de Jesus Cristo para você entender melhor, tá? Eu vou iniciar aqui do verso 18, que tem como tema o nascimento de Jesus Cristo, e vamos tentar gradativamente tentar interpretar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, manda uma pergunta que, em nome de Jesus, se nós pudermos, tivermos condições, nós vamos estar respondendo, amém? Começa assim, ó, o nascimento de Jesus. Verso de número 18, diz assim, ó, ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntares, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Uma coisa que nós temos que entender é que tudo que Deus faz, ele é puro, ele é santo, ele é irrepreensível. Aqui o verso 18 vem dizendo então que Maria não tinha tido ainda relações sexuais com José, que era o seu marido. Então ela achou-se, como diz o versículo, ser concebida do Espírito Santo. Ou seja, ela foi cheia do Espírito Santo, tá? Então o Espírito Santo gerou nela um menino cujo qual seria o Salvador, chamado Jesus. Verso 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Nós temos que ter ideia de que a moralidade aos judeus é muito importante. Nesse caso aqui, Maria, ela ainda não tinha se deitado com José, não tinha tido relações sexuais. Então era inadmissível na mente de qualquer ser humano ter uma esposa que já tivesse tido relações sexuais. Então Maria, ela apresentou-se a José e disse: olha, eu estou grávida. Melhor dizendo, para nós entender, eu estou grávida. E é do Espírito Santo. Agora imagine alguém que não aceita a mulher ser tocada antes de casar com ela chegar para ele e falar que está grávida. Por isso nós começamos a entender que antes que aconteça algo grande, Deus tem que tratar
com as pessoas que estão envolvidas. Está entendendo? Então Deus começa a tratar o psicológico, o emocional de Maria, o emocional de José. Imagine quando Maria recebeu a notícia: tu estarás grávida, irás conceber o Messias. De quem? Que eu ainda não me desposei com meu marido. Será cheia do Espírito Santo. Aí no verso 19, verso 20: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo. Você pode entender que no versículo 20, Deus já começa a manifestar a sua presença em relação a controlar a situação. Aí a Bíblia diz: ele projetou, eis que veio em sonho, apareceu um anjo, ou seja, em sonho apareceu um anjo José. E José recebeu a notícia: não temas em receber Maria como a tua mulher, porque o que está nela está gerado é do Espírito Santo. Ou seja, era o próprio Deus que estava gerando em Maria o Salvador. Mas você entende e consegue ver que Deus não é um Deus de confusão? Deus poderia simplesmente... Maria falou com Maria, ela está grávida e ela conversou com José. Mas não, Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de justiça, de coisa certa. Ele fala com Maria, depois fala com José. Para quê? Para que haja paz, para que haja harmonia, para que tudo que venha a ser feito dê certo. A maioria das dificuldades hoje no casal é falta de diálogo, por falta de harmonia. E Deus está nos ensinando aqui através de José e Maria que Ele mesmo vai até Maria e depois Ele vai até José e conversa com eles. E consegue mostrar que o que está em Maria vem do Senhor. Verso 21, acompanha comigo aí. E dará à luz um filho e chamará do seu nome Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui começa a revelação de Deus para José acerca da salvação do Messias prometido. Você pode ver que no início de tudo, Deus já está falando que Ele vai salvar dos pecados. Jesus não veio aqui para gerar guerra contra os romanos, pegar espada, montar exército, derramar sangue. Não, Jesus veio aqui para nos livrarmos dos nossos pecados. Para nós vivermos debaixo de princípios e ensinamentos que nos dão vida eterna, não vida terrena. Entenda isso. Tem muita gente numa interpretação totalmente errada das coisas de Cristo. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não a vida terrena. Tá bom? Então isso nós temos que destacar. Verso 22 diz assim: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Verso 23: eis que a virgem conceberá e dará à luz o filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Essa parte aqui que o anjo fala com Maria, fala com José, aqui já entra um outro personagem dentro da história. Antes aqui só tinha 3 personagens, 4. O anjo que falava, Maria que recebia a mensagem, José que era consolado e não ter medo, mas agora vem entrando no versículo de número 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Ou seja, em toda a história da Bíblia, em toda a trajetória do povo de Israel, Deus sempre usou seus profetas. Deus sempre usou homens e mulheres que viessem trazer a voz dele no meio do povo. Toda vez que um rei tentava sair da vontade de Deus, Deus levantava um profeta e fazia com que ele fosse lá confrontar o rei e falar: não foi isso que Deus falou. Você pode observar em toda a história da Bíblia Sagrada, quando levanta-se Saul e Saul começa a sair do caminho do Senhor, Samuel vai até Saul e diga isso. Davi, o caso mais conhecido, quando peca com Betseba e mata o seu marido, ele fica anos com aquele pecado coberto, até que Deus levanta o profeta Natã. Você conhece a história, a parábola, e ali Natã vai e faz com que o próprio Davi se condene. Ou seja, Deus sempre vai usar os seus profetas para anunciar. E nós temos que saber que o profeta do Antigo Testamento que mais anunciou sobre o Messias, que é conhecido como profeta messiânico, é o profeta Isaías.
Isaías. Isaías é o profeta o que mais anunciou acerca do Jesus Cristo de Nazaré. Então o verso 22 diz assim, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Foi dito pelo profeta que tinha que se cumprir, porque foi o Senhor que deu. Não se julga o profeta, se julga a profecia. O profeta só é reconhecido de que é um verdadeiro profeta ou falso se a profecia se cumprir ou não. Quando a profecia se cumpre, de fato, ele é profeta verdadeiro e recebeu a mensagem do Senhor. Quando a profecia não se cumpre, ele está se tornando um profeta inválido, que não recebeu a mensagem do Senhor, mas está falando de si próprio. Vamos destacar isso aí para a gente entender um pouco melhor. Verso 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Se você pegar a junção do nome Emanuel e separar ela em 3 partes, você vai ter Em, Men e El. Se nós colocarmos nos termos originais da palavra, o termo El, você vai ver lá no dicionário Vine, o termo El, todo final de frase significa Senhor. Por exemplo, Emanuel, Miguel, Gabriel. Então o El em si, o termo é usado, o seu significado é Senhor. Men, homem, e in, dentro. Deus estava dizendo Deus dentro do homem, ou Deus dentro do barro. Por isso que se chama Emanuel, é Deus conosco. Ou seja, Deus está conosco. Como? Através do Espírito Santo. Ele está conosco. Deus conosco. Ele está conosco. Por isso que o nome de Jesus é conhecido como Emanuel, Deus conosco. Verso 24. E José, despertando no sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. José vai dormir tranquilo com a esposa, que não teve relação ainda. E ele tem a notícia, tem um sonho, e o anjo vai falar para ele que Maria está grávida. Isso é de um poder destruidor na mente de qualquer homem que casou com uma mulher virgem e sabe que ela está grávida. Mas aí vem Deus e dá uma resposta para ele. José, não temas. O filho que Maria carrega é do Espírito Santo. O nome dele terreno vai ser Jesus, mas o nome dele oficial é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus é lindo, irmão. E toda vez que Ele trabalha nas nossas vidas, é para as novas gerações. É para aqueles que vão vir depois de nós. Imagine o quanto Maria não sofreu, o quanto José não sofreu. Mas eles sabiam que era por propósito. Eles sabiam que era por algo maior. Aí o verso diz assim, e contudo, o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Ou seja, depois que ele tem a resposta, ele recebe Maria. Imagino eu, você já deve ter assistido em vídeos que Maria vai preocupada, aflita, tem que falar para o marido que está grávida, que apareceu um anjo. Quem vai acreditar em história? Mas aí Deus vai e aparece também para José e acalma o coração dele, recebe ela e ela fica feliz, porque elas são o canal que Deus está usando para trazer o Salvador à Terra. Aí no verso 25, último verso desse primeiro capítulo de Mateus. E não a conheceu até que deu a sua luz, a luz seu filho, o primogênito, e pôs por nome Jesus. Ou seja, José não teve relação com Maria enquanto Jesus não nasceu. Ou seja, Maria, ela se tornou-se, ela era pura, ela era virgem e concebeu Jesus pelo Espírito Santo. É por isso que nós falamos que nós temos a ideia de que Jesus é santo, ele é puro, porque não foi de natureza humana, foi natureza divina. O próprio Senhor plantou a semente e era necessário, porque isso era uma promessa lá de Gênesis 1. Se você observar na Bíblia Sagrada, em Gênesis 1, Deus faz a promessa contra a serpente, e da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. E aqui em Mateus capítulo de número 1, nós estamos dando início ao nosso versículo por versículo, nós vemos que Deus está cumprindo a sua palavra. Quero deixar uma palavra para o seu coração mediante esse primeiro capítulo que nós lemos, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu alguma coisa aqui através de um profeta, através de uma palavra, se foi Deus que falou, permaneça.
vai se cumprir. Permaneça, confia e acredite, vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que você possa ficar com essa palavra, você possa entender que Jesus ele esteve aqui na terra, morreu, mas o terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. Compartilhe esse vídeo, indica para alguém que esteja querendo aprender um pouco mais. Deus te abençoe e até a próxima.